Galera, você que está entrando agora no mundo da padaria e confeitaria, no ramo de bolos e pães e não sabe qual o melhor forno para assar os seus pães e seus bolos? Nesse vídeo eu vou mostrar para você qual é a melhor opção. Você já conhece o forno de lastro? Então nesse vídeo nós vamos falar hoje sobre o forno de lastro. Você sabia que o melhor forno para assar pães e bolos é o forno de lastro? Se você hoje está entrando no ramo de padaria e confeitaria, eu posso dizer para você que o forno de lastro é o seu melhor amigo e é o melhor amigo dos seus pães e dos seus bolos. E além disso, eu vou mais além, ele é o melhor amigo do seu negócio. E o que esse equipamento maravilhoso pode entregar para você aí na sua padaria ou na sua confeitaria, ou seja, na sua casa de bolo? O que ele pode entregar para vocês? De modo geral, eu posso dizer para vocês que o forno de lastro é um forno completo. É um forno robusto e existem vários modelos, várias marcas, vários tamanhos. Aí vai depender da sua produção, o que você precisa para você fazer diariamente aquilo que você faz, ou pão ou bolo. Qual é a melhor opção para você? Aqui eu vou passar as qualidades desse forno, vou passar para você o que esse forno gera e ele traz de demanda para nós que somos padeiros e confeiteiros. Existe ainda no mercado muita falta de compreensão a respeito do potencial do forno de lastro, o que ele pode gerar para os padeiros e para os confeiteiros. Ele é muito importante numa padaria, seja ela tradicional ou numa padaria artesanal, e principalmente na artesanal, porque hoje o que mais está articulando hoje no mercado são os pães artesanais, os pães de alta hidratação. Então esses pães ele precisa ser assado em cima daquelas pedras refratárias, que é o que tem dentro do forno a lastro. O forno a lastro, além de ter as pedras refratárias, ele tem por cima uma resistência que faz o aquecimento, que dá aí o calor necessário para assar os seus pães e os seus bolos. Existem três princípios que regem o forno de lastro: o calor estático, o vapor e a saída de vapor. E o mais importante desses três é o calor estático. O calor estático é a principal diferença entre o forno de lastro e o forno turbo, o forno de convecção. Por quê? Porque o forno de lastro ele tem o calor estático, um calor ali que fica entre de cima e de baixo, que sai o calor das pedras, que está quente, e em cima que tem a resistência. Alguns fornos não têm a resistência em cima, como alguns fornos hoje, que eu vou mostrar para você nesse vídeo, que ele só tem as pedras embaixo. Ele é um forno refratário, ele tem o lastro, mas ele não tem o teto. O teto ele é uma chapa que tem em cima, o forno retangular, tem a câmera dele, e em cima ele é só de chapa, e tem por dentro tem lã, ali aquelas lã de vidro, que faz com que essa temperatura fique permanente, e as pedras que faz com que a temperatura fique melhor ainda. Então é um forno diferente, e tem o forno a lastro que tem a resistência em cima. Esse já é melhor, já é um forno mais robusto e é um forno muito mais caro. Mas para você que vai começar no mercado agora, um forno desse, que ele tem essas pedras aqui embaixo, essas pedras se chamam as pedras refratárias, é essa pedra que vai conduzir o calor, ela vai ser aquecida tanto por um calor elétrico, talvez o seu forno possa ser elétrico, e aí sim ele pode ter a resistência em cima, ou um forno a gás, que tem aqui o termostato dele aqui em cima, e esse forno a gás ele vai trazer essa caloria para você através dessa pedra, e essas pedras elas vão produzir esse calor dentro dessa câmera, e esse calor ele vai formar aqui talvez um bolsão aqui em cima. E lá no fundo vocês podem perceber que lá no fundo tem alguns furos. Esses furos são a saída de vapor desse forno. É um forno mais simples, que muita gente que está começando agora no mercado, é um forno ideal. Então você tendo esse forno, já é um forno super tranquilo para você fazer os bolos caseiros. Se você quer começar agora, quer começar com algo pequeno, esse forno é essencial para você. E se você tiver condições no futuro de ter um forno mais robusto, um forno mais compacto, aí tem outras marcas mais caras, outras marcas mais conhecidas no mercado, e aí você precisa pesquisar no mercado, porque tem muita marca aí, tem muito forno de lastro bom. Eu sou um jovem brasileiro com uma humildade muito grande e com um bom coração. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, porque Deus colocou você nele. Não sou melhor que ninguém e nem desejo ser. E se você entrou nesse vídeo, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações, que isso é muito importante para mim, para o meu canal e para também o seu crescimento. Compartilhe, comente, e eu sou o chefe Ronaldo Zara, eu tenho 37 anos de experiência, louco para ensinar você tudo que eu sei no ramo de padaria e confeitaria. Você deseja aprender? Então fica comigo nesse vídeo. No forno de lastro, a cocção ela não se dá
por circulação de ar quente, mas por irradiação e condução de calor. É um calor que vem de cima e um calor que vem de baixo. Então essa é uma condução de calor em cima do alimento, em cima do produto que você está assando ali. Ocorre uma irradiação tanto do teto como do laço de pedra que vem de baixo. Então essa condução estática, parada, sem movimento, ela que faz com que o seu pão, o seu bolo asse sem a circulação dos outros fornos, exemplo turbo. Então a diferença também está nesse ponto também. Olha a vantagem que é de assar num forno de lastro com cocção estática. O seu pão ou o seu bolo ele vai desidratar menos. E se ele desidrata menos, o seu pão e o seu bolo ele vai ter uma maior umidade. Ele retém mais umidade dentro do miolo, dentro da massa do bolo. Então ele vai reter mais a umidade. Ele não resseca tanto quando você tem uma cocção de ar quente girando, circulando sobre o movimento ali em cima dos seus produtos. Ela tem essa vantagem para trazer para nós nos nossos produtos. De trazer um pão que tem uma casca mais seca por fora, mais crocante, com um miolo mais úmido, um miolo mais macio e um bolo também que fica bem assado por fora, bem assado por dentro, mas mais úmido, ele não fica tão ressecado. Tem uma vantagem muito grande quando ele é embalado, tanto o bolo como o pão, ele tem uma durabilidade maior por ser assado e ter essa umidade dentro quando ele assa perfeitamente e ele não resseca muito dentro. Porque veja bem, se esse pão ou esse bolo você vende ele por quilo e ele desidratou muito, o que acontece? Se você vende ele por quilo, automaticamente você estará perdendo algumas gramas nesse pão ou nesse bolo. E qual é a vantagem de você assar no forno a lastro? Porque você não vai perder essas gramas. Se você calcular aí, vamos falar que você vende aí 3.000 pãezinhos franceses por dia, diário, durante um mês. Então você multiplica por 3 gramas que você está economizando dentro desse forno. Esse forno vai te trazer essa benfeitoria, ele vai trazer esse benefício para você de não desidratar tanto esse pão. Então esse pão de 3 gramas vezes 3.000 pãezinhos por dia vai dar 9 quilos de pãezinhos, 9 quilos que você pode vender. Aí você multiplica isso por 30, vai dar 270 quilos. Então você está ganhando em peso 270 quilos de pães para você vender. O forno a lastro ele vai trazer esse benefício para você. Ele desidrata menos, então com certeza você vai ter um lucro maior na venda dos seus pãezinhos aí. E isso gerando por quilo, multiplica por 270, quanto você vai lucrar com isso assando seus pães num forno a lastro. É um lucro muito bom e por isso que ele é o amigo do dono da padaria. Então com certeza todas as padarias com certeza tem um forno a lastro, tem um forno turbo, mas o alastro está lá, ele faz parte da padaria. Entenda que aqui eu não estou querendo dizer que pesar mais, o pão vai pesar mais, mas é a experiência que você vai levar para o seu cliente, para o consumidor que vai comer esse pão. Ele vai comer um pão com mais sabor, porque com menos desidratação esse pão ele vai reter mais sabor, ele vai reter mais umidade, ele vai reter tudo que ele precisa para ser um pão bem macio por dentro, crocante por fora. E quando você vê aquele pão francês crocante, com aquela pestana bem aberta, bonita, e aí você vê aquela cor dourada por fora, é uma coisa maravilhosa. Um forno a lastro ele tende a te dar esse tipo de pão, um pão muito crocante, uma pestana bonita, e também vai variar também da receita que você faz. Também vai mudar muito isso, o processo de como você faz a sua receita, de como você elabora a sua receita, e o forno ele vai ajudar você a tirar um pão bem melhor. Mas aí depende também da sua receita, depende do jeito que você fizer a sua receita. Não adianta você ter um forno bom e fazer uma receita ruim. Aí não adianta você ter uma receita boa e ter um forno ruim. Então é ao contrário, você tem que ter uma receita boa e um forno bom como o forno de lastro, você vai tirar um pão, ó, supimpa, um pão maravilhoso. O forno de lastro também tem outro diferencial, ele tem a injeção de vapor dentro desse forno. Além de ter o lastro embaixo e em cima, o teto com a resistência, a injeção de vapor. Ele tem tanto com a injeção de vapor automática, quando você coloca o pão lá dentro, tem uns fornos que você coloca a esteira, aí você puxa, o pão fica dentro da pedra, ou você tem a opção de colocar com as assadeiras, aquelas assadeiras própria pão, e você coloca lá dentro. Depois que você fecha o forno automaticamente ele dá a injeção de vapor. Ou o forno manual, tem também os fornos a lastro manual, quando você coloca o pão lá dentro, fecha a porta, aciona o botão, o forno automaticamente ele vai injetar o vapor que precisa para assar aquele pãozinho francês, para aquele pão rústico, aquele outro pão que você precisa de vaporização, ele solta o vapor do que precisa, a quantidade certinha, ele já é regulado para isso. Então é outro diferencial também que tem o forno de lastro. O vapor é um grande responsável quando você pega aquele pãozinho crocante, aquele pãozinho bem bonito, que tem aquela pestana bonita aberta. O vapor é o maior responsável por isso. Então sem esse vapor isso não é possível.
um forno que não tem vapor, você pode colocar o pão francês lá, qualquer tipo de pão, ele não vai ter a mesma possibilidade de fazer com que o seu pão faça aquilo que precisa ser feito quando tem uma vaporização. Então o vapor é muito importante para quem faz pão francês, pão rústico, esses pão que você vai cortar, fazer pestana. Se não tem vaporização, é certeza que não vai sair aquela pestana bonita, aquela crocância bonita no seu pão. É diferente, é diferenciado esse tipo de forno por causa disso. Outro fator também, não adianta você ter um forno maravilhoso e aí você faz uma massa bonita, uma massa perfeita, mas aí você deixa a massa ressecar antes de ir para o forno. Quando você coloca um pão ressecado dentro do forno, no crescimento ali do seu pão, automaticamente o seu pão também não vai ficar bonito, vai ter alguma variação nesse pão, porque você no crescimento deixou criar casca nele, deixou ele ressecar e acaba ficando diferente. Não adianta ter um forno bom e uma massa ressecada e você colocar dentro do forno. Vai sair totalmente diferente daquilo que o forno pode trazer para você. Porque uma massa, quando ela está ressecada, ela tem uma capacidade menor de expansão. Então quando ela está ressecada, ela já está seca. Então o vapor vai vir, mas ele não tem a capacidade de expandir. Então ali a pestana vai ficar estática, ela vai parar, porque ela não vai abrir. Então a importância de também você fazer uma massa boa, fazer um crescimento legal e colocar no forno no tempo certo, na hora certa e assar perfeitamente. O forno de lastro ele assa tudo, ele assa pães, bolos, doces, tudo que precisa no forno de lastro ele assa, tanto na parte da padaria como na parte de confeitaria. Por isso que é um dos melhores amigos do padeiro e do confeiteiro. Quanto mais você usa um forno a lastro, quanto mais você usa esse tipo de forno, mais você tem consciência, mais você tem experiência de saber como você vai assar seu bolo e seu pão, uma experiência do dia a dia que você, padeiro ou confeiteiro, tem aí para trabalhar e para exercer dentro desse forno. Então é a experiência, é o dia a dia, é com isso que você vai conseguir entender como funciona o seu forno. Cada padaria tem seu forno, cada forno ele tem um jeito de assar, mesmo que é um forno a lastro, mas dependendo ali, um assa com uma temperatura, outro assa com outra, então cada um assa o jeito certo, consegue achar o jeito certo de assar os seus pães, seus bolos. Então o interessante é isso, quanto mais você conhece o seu equipamento, melhor você consegue tirar bons pães, bons bolos. Então, se você não conhecia o forno a lastro, fique sabendo que ele é o melhor amigo do padeiro e do confeiteiro. E ele é o melhor, na minha opinião. Eu acho que eu consegui aqui passar para você, eu espero que você tenha entendido o que é um forno de lastro e o que ele pode agregar para você aí. Padaria e confeitaria. Casa de bolo também, perfeito. Eu fiz muito bolo caseiro quando eu tinha minha confeitaria e eu utilizei só esse forno de lastro. Muita gente me pergunta que tipo de forno utilizar. Eu mostro, eu falo, use esse forno. Para você que vai começar, começa com esse forno pequeno, esse que eu mostrei para você no vídeo, que ele tem a pedra embaixo, mas ele não tem a resistência em cima. Ele é perfeito também, ele dá para você fazer muita coisa. Ele não consegue assar um pão francês porque ele não tem vaporização. Mas se você precisa de fazer pão francês, compra um com vapor. Compra um a lastro com vapor, que o seu pão vai ficar melhor, você vai ter um lucro maior. Então são algumas coisas que agrega muito quando você tem um equipamento melhor. Então por isso que eu quis trazer isso. E no próximo vídeo eu quero trazer para vocês sobre o forno turbo. Se você também não conhece o forno turbo, eu vou falar sobre o forno turbo. E depois eu vou colocar os dois juntos, eu vou fazer um vídeo explicando um e o outro, quais são as diferenças de um para o outro, para vocês entenderem melhor, para vocês terem as opções certas para conseguir comprar um equipamento bom para você trabalhar. Então eu espero ter contribuído aqui com esse vídeo, para que você possa aí, no futuro comprar o melhor equipamento e ter aí para vender para os seus clientes os melhores pães, os melhores bolos, com assamentos perfeito. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês me acompanhem no próximo vídeo, que vai ser continuação. Eu vou fazer tipo uma playlist sobre forno, sobre equipamentos, para que você possa assistir o vídeo 1, o vídeo 2, se tiver o vídeo 3. E se você na internet pegar o vídeo 2, no vídeo 2 vai estar explicando que tem o vídeo 1. Aí você vai na playlist e assiste o 1, assiste o 2 e assiste se tiver o 3. Porque aí você vai ficar por dentro como funciona um forno. Eu acho que isso é o diferencial para quem quer ser um padeiro e confeiteiro de qualidade, para tirar os seus melhores produtos. Se você gostou do conteúdo, eu já peço para você que se inscreva. Isso ajuda muito o canal, ajuda que eu traga esse tipo de conteúdo para que as pessoas possam ter conhecimento. O que a gente faz aqui é ajudar você, meu amigo padeiro, meu amigo confeiteiro, boleiro, aquele que faz bolo em casa. Então aqui a ideia é a gente fazer isso, trazer esse recurso para você, trazer conteúdo que possa no dia a dia profissional você conseguir crescer, conseguir se estabilizar, virar um profissional de respeito e onde você mora, você diferenciar alguma coisa aí no balcão da sua padaria e confeitaria. Espero ter ajudado. Comentem,
compartilhem para que outras pessoas também possam ajudar o nosso canal a crescer. E nós chegarmos aí a 1 milhão, estamos com quase meio milhão. E você inscrevendo, se você não é inscrito, você vai ajudar a crescer esse canal e vai crescer junto com a gente. E é isso que a gente quer. O bom Deus quer sempre da gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não perca, porque o próximo vídeo é sobre o forno turbo. Eu tenho certeza que você vai querer também saber sobre esse forno. Então, próximo vídeo vem aí. Fui!